I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Ora boas pessoal, vamos para o segundo ponto break do dia. Este ponto break é para analisar os jogos de amanhã, dia 13 de 4 de 2022, torneio de Monte Carlo, Masters 1000, que tem várias estreias. Ao Aliassime, temos o Alcaraz que também vai estrear-se, Zverev, que ainda não jogou. Ainda temos aqui alguns jogos da primeira rodada do Masters 1000 e já temos alguns jogos da segunda volta do torneio. Começo aqui com uma notícia, não é? Sabemos que o Medvedev foi operado há sensivelmente 2 semanas e parece que a recuperação está a ser dentro daquilo que era esperado, não é? Basta ver que ele foi operado a uma hérnia e parece que a recuperação está a correr bem, mas não está a treinar, e até frisou com algum tom de ironia que o único treino que podia fazer era na PlayStation. Vemos ele aqui a jogar na PlayStation, e isto, queria frisar este ponto porque é importante e porque que eu quis salientar, porque vamos fazer depois aqui um paralelismo com aquilo que foi hoje o jogo do Novak Djokovic, a falta de ritmo e por aí fora. Em algum momento o Medvedev vai voltar ao circuito e lá está, pode não ter, lá está, o ritmo competitivo, vai ficar parado durante algum tempo e é sempre importante manter isso registado, porque assim ficam a saber que ele foi operado uma hérnia há sensivelmente uma semana atrás e está a recuperar, mas não está a treinar. Depois, lá está, vamos falar aqui do jogo do dia, na minha opinião, a eliminação do Novak Djokovic. Um jogo louco, uma batalha louca de quase 3 horas de jogo. O Sérvio mostrou-se muito aquém das expectativas, falta de ritmo, principalmente falta de frescura mental. Por exemplo, no terceiro set o jogador estava completamente de rastos, acabou por colapsar fisicamente no tie-break do segundo parcial. Depois o último set foi um jogo de muita resistência mental por parte do Novak Djokovic, que tentou aguentar-se, mas o David Fokina, com mérito, na minha opinião, conseguiu ultrapassar o número 1 do ranking ATP. É verdade, um Djokovic muito abaixo fisicamente daquilo que era esperado. Esperava-se sim que ele só participou em 2 torneios, mas esperava-se que ele estava a treinar, estava-se a preparar para voltar ao ativo. E segundo o que ele disse no final do jogo, foi que não estava à espera que estivesse tão mal. E vai ter que falar com a sua equipa para preparar o Roland Garros, visto que ele está a defender 2000 pontos, já que o ano passado ganhou o Roland Garros. Também algumas estatísticas interessantes, só para aqui para registrar. O Sérvio foi quebrado 9 vezes, algo que nunca tinha acontecido em um jogo a melhor de 3 sets. Foi a primeira vez que o Novak Djokovic foi cobrado por 9 vezes no seu serviço, o que mostra claramente que o Novak estava muito abaixo do esperado. Depois também tivemos aqui, ainda no dia de hoje, a vitória. Aqui o David Fokina vai jogar contra o vencedor do Daniel Evans contra o David Goffin, que vamos analisar neste ponto break. E lá está, o Sérvio agora vai ter que preparar com a sua equipa uma recuperação e ver o que é que não correu tão bem. Também de destacar a vitória do Fritz. No entanto, o Lucas Catarina, 430 do ranking, criou muitas dificuldades e parecia que o número 13 do mundo ia ser surpreendido. O Lucas Catarino recebeu um wildcard e mesmo assim resistiu com os parciais de 7-6, 7-6 e 6-4. Ganhou o primeiro set, perdeu os 2 últimos com 2 sets longos, um no tie-break e outro depois no 6-4, mas deu pano para mangas ao jogador norte-americano Taylor Fritz, que vamos analisar o jogo dele
mais à frente neste ponto break. De resto, tivemos ainda o Danny Elvins, semifinalista da edição do ano passado, que ultrapassou o Benjamin Bonzi por 6-0 e 7-6, enquanto o Lorenzo Musetti resistiu ao sempre imprevisível Bonotto Per por 6-2, 6-7 e 6-2, e ainda o Pedro Martínez, Lourenço Sonego e De Gera também conseguiram triunfar e passar à próxima fase do torneio Masters 1000 de Monte Carlo. O último jogo aqui a analisar será o jogo do Tsitsipas, que ultrapassou o jogador de Sanremo, Fábio Fognini, numa 32 do ranking, que fez um jogo desastroso a todos os níveis, só fez 4 winners, muitos erros não forçados, e o grego claramente passou o rolo por cima do italiano e ganhou por 6-3 e 6-0 num encontro em que o transalpino em 30 minutos, uma coisa surreal, uma exibição desastrosa entre dois campeões de Monte Carlo. Sim, o Fábio Fognini já ganhou este torneio de Monte Carlo e o Tsitsipas é o campeão em título, visto que venceu a última edição de Monte Carlo. Só para destacar também que o Fábio Fognini teve 34 erros não forçados, e pela primeira vez vai sair do top 50, pela primeira vez em 10 anos vai sair do top 50 da hierarquia mundial. Também destacar aqui a vitória do Roger Rune frente ao Karatsev. Por acaso não estava à espera, o Karatsev cometeu muitos erros, principalmente no último set. Podia ter ganho o primeiro set podia ter ganho porque teve ali vários momentos onde parecia que ele ia ganhar o set, mas depois, quando foi a tie-break, parecia que não estava presente, pensava que não estava ali, pensava que estava a pensar noutra coisa, e o Roger Rune jogou bem, e mereceu claramente a vitória, mérito do jovem jogador. Aqui vamos começar a analisar então os vários jogos para amanhã. Começamos aqui com um Sebastián Corda contra o Carlos Alcaraz, que é a estreia do jovem espanhol, e aqui temos aqui uma vantagem do lado do Alcaraz, que venceu o último jogo entre os dois na Next Gen em 2021, claro, num formato diferente, que aquilo é a melhor de 4 jogos, não é? Porque aquilo chega-se ali ao 3-3, vai a tie-break, como é que me costuma dizer, não é como o formato clássico que só vai a tie-break depois do 6-6, ali não, 3-3, tie-break, e tem regras muito diferentes daquelas que a gente está acostumados a ver. No entanto, vencer é uma vantagem moral que o jogador espanhol tem em relação ao Sebastián Corda, o jogador norte-americano. Outros aspectos interessantes, o Corda jogou o primeiro jogo este ano, foi o jogo da ronda anterior. Já o Alcaraz tem 5 jogos realizados em terra batida este ano, e isto, pensando que não, faz toda a diferença. Basta só te recordar que o Sebastián Corda o ano passado não jogou este torneio, o Alcaraz o ano passado também não jogou este torneio. Em termos históricos, o ano passado o Sebastián Corda fez 11 jogos em terra batida, venceu 6, perdeu 5. Já o Carlos Alcaraz, que é um jogador especialista em terra batida, cresceu a jogar no Pau de Tijolo de Madrid, esteve na Academia de Nadal e claramente aqui o ano passado fez 29 jogos, venceu 22. Este ano já tem 5 jogos realizados em terra batida. Posso-vos dizer quais. Venceu no Rio de Janeiro o Juan Munar. Depois teve aqui, venceu o Del Bonis. Venceu o Berrettini. Venceu o Fábio Fognini por 6-2 e 7-5. E venceu o Rio Open ao derrotar o Schwartzman na final por 6-4 e 6-2. Aqui, claramente, o Carlos Alcaraz vem de um título conquistado em Miami, e isto, em termos de confiança, o jogador está lá em cima, em termos de confiança. Vai jogar contra um jogador que tem algumas dificuldades, como já podemos ter visto, com as condições exigidas pelo Pau de Tijolo, e aqui, analisando o mercado, a única sugestão que eu tenho para dar é o menos... aqui seria o menos 3,5, mas o menos 3,5 está a 1,52. Eu acho que vai ser um jogo até relativamente rápido para o Alcaraz. Outro mercado que podemos conciliar com isso seria o menos 21,5.
o que é melhor ver? Como é o jogo de estreia? Pode haver algum nervosismo. Ele estava muito ansioso para jogar com o Djokovic, já não vai jogar porque o Djokovic já foi eliminado. Vem de um torneio, vem de vários torneios, a participar em vários torneios, e isto pode ter aqui alguma consequência em termos de físico. Vai jogar contra o Sebastian Korda, que não é nada por aí além em terra batida, mas é um jogador que perigoso, um jogador que tem algumas armas que podem ser utilizadas, principalmente o serviço, a forehand no fundo do corte, o front corte, normalmente do Sebastian Korda é forte. No entanto, acho que o Carlos Alcaraz não vai ter dificuldades. Eu aqui até arriscaria no mais 3,5, mais 4,5, pensando que poderá haver um jogo, por exemplo, 6-3, 6-4. E 6-3, 6-4 dá uma diferença de 5 jogos. Por isso aqui o 3,5 e o 4,5 seria o suficiente. O menos 4,5 está 1,82. No entanto, o Sebastian Korda é sempre um jogador que, se começar a dar à corda, pode ser um jogador complicado. No entanto, estou convencido que o jogador espanhol vai levar a melhor. Depois partimos aqui para o Rusebury com o Sinner. E sinceramente aqui, esta odd do Sinner, principalmente com o problema abdominal que teve no último jogo, e para quem viu o último jogo, viu que ele teve problemas abdominais, teve que ser assistido, parece-me aqui um jogo complicado. Já jogaram 4 vezes entre os dois, e o último jogo o Sinner ganhou por 2-1 em Miami, por 6-4, 3-6 e 7-6. O Rusebury, a única vez que venceu foi em Canberra, num Challenger, venceu por 2-0, 6-3 e 6-4 em 2020. De lá para cá, perdeu os 3 jogos que jogou contra o Sinner. Há aqui uma vantagem moral. Em termos de terra batida, o ano passado o Rusebury fez 8 jogos em terra batida, apenas venceu 2. Já o Jannik Sinner fez 16, venceu 10 jogos o ano passado. Este ano, lá está, o Sinner venceu o Šorić por 2-1. Lá está, um jogo longo, um jogo onde teve assistência médica. O Rusebury venceu bem o Otto por 2-0. Esta odd parece-me perigosa para um jogador que está condicionado fisicamente. Eu aqui tentaria pegar algo como o mais 4,5 do Emil Rusebury, que está a 1,70 neste momento. Acho que é um jogo que pode ser complicado para o Sinner, principalmente se estiver condicionado fisicamente. Qual é o meu conselho para esse jogo? É ver o jogo, ver se realmente está com problemas a se mover no corte, porque se não tiver, poderá ser um jogo relativamente rápido. No entanto, jogos entre eles, principalmente o último, foi a 3 sets. No entanto, se a gente for ver aqui em Washington e em Miami em 2021, foram jogos rápidos, um 6-3, 6-2, um 6-2, 6-4. Este ano, 2022, foi 3 sets, numa segunda ronda de Miami. Estamos aqui a ver vários cenários, e acho esta odd do Jannik Sinner relativamente baixa, o que me leva a olhar com bons olhos para esta linha do handicap, mais 4,5 do Emil Rusebury. Depois temos aqui o jogo do Alberto Ramos Vinolas contra o Caminori. E aqui a odd do Caminori está a 1,65. Eu acho que esta odd devia estar mais perto de 1,80. E esta odd ligeiramente mais baixa. Porquê que eu digo isto? O Caminori não é jogador de terra batida. As últimas 2 vezes que os 2 jogadores se defrontaram, quem vence em terra batido, o Ramos Vinolas ganhou por 2-1 no Estoril Open, e venceu em Barcelona. Claro, aqui o Ramos Vinolas estava a jogar em casa, 6-2, 6-2. O jogo mais recente entre os dois foi em Relva, e o Caminori ganhou por 2-1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4. O Ramos Vinolas, no ano passado, fez 34 jogos em terra batida, venceu 20. O Caminori fez 21, venceu 16. No entanto, é preciso ver com quem foram esses jogos. Posso dizer que no Estoril jogou com o Marin Cilic, ganhou o Garin no Estoril Open, mas vamos falar de torneios como Barcelona, Roma, Lyon e Roland Garros. Em Barcelona, por exemplo, o jogador mais difícil que defrontou foi o Rafa Nadal, e perdeu 6-1, 6-4. Defrontou um Goffin. O Goffin desistiu porque teve problemas físicos. Em Roma perdeu com o David Fokina, mas venceu um Cuevas, venceu um Cecchinato. Em Lyon perdeu na final com o Stefano Tsitsipas, e no Roland Garros perdeu contra o Rafa Nadal na terceira ronda, mas ainda conseguiu, mas levou 3-0, exatamente. Perdeu por 3-0.
e neste torneio, o torneio mais recente da terra batida que ele defrontou, o jogador teoricamente mais difícil que ele jogou foi contra o Lotaris, que não sequer é um jogador de terra batida, e mesmo assim perdeu um set. Olhando para isto, parece-me que essa odd aqui do Alberto Ramos Vinolas está demasiado alta. No entanto, o Alberto Ramos Vinolas, para quem viu o primeiro jogo dele, não foi um jogo agradável, não foi um jogo convincente. Ele penou contra o Agripur. É verdade que o Agripur, em termos de terra batida, pelo menos o ano passado, fez bons torneios, bons resultados. Eu aqui, lá está, tentaria buscar alguma coisa como deixa eu ver aqui, Alberto Ramos Vinolas, total de jogos ganhos 12,5 é um bocado puxado, tinha que ganhar, tinha que haver um tie-break ou 3 sets, e poderá não haver, porque este Caminori tem um estilo de jogo mais defensivo e tenta jogar mais no erro do adversário. Deixa eu ver aqui em termos de 21,5 vem naquela sequência. O 105 também não tem muito valor. Deixa eu ver uma que é positiva a favor do Ramos Vinolas, só mais o 2,5. A longo prazo eu olho para esta odd com valor. No entanto, o Alberto Ramos Vinolas não me surpreendeu contra o Gripur, por isso é preciso ter algum cuidado. No entanto, o valor está do lado do espanhol e não do lado do Cameron Norrie. Depois temos aqui o jogo do Sonego, que vai jogar contra o Djere. Djere que no jogo em Marrakech perdeu contra o Molken e perdeu bem, porque realmente o Molken foi muito melhor do que o Djere. O Molken que jogou a final com o David Goffin, e o David Goffin acabou por ganhar em 2 sets. Aqui o Sonego venceu o Ivasco, o Djere ganhou 2-1 o Cressy que é um jogador, é um bot server, jogador mais de superfície rápida, e mesmo assim o Djere teve algumas dificuldades. Depois temos aqui de dizer que o Sonego venceu, lidera por 3-1, confronto direto entre os dois, e tem aqui 3 jogos em terra batida. O Rio Open, que foi este ano, o Sonego ganhou 6-2, 6-0 ao Djere. Temos aqui o Cagliari, o ano passado o Sonego ganhou por 2-1, e o único jogo que o Djere ganhou foi em piso duro, em Doha, em 2020. Aqui, vitória do Sonego, vitória do italiano, com alguma margem. Deixa eu ver aqui, menos 2,5, excelente. Menos 2,5 do Sonego, 1,83 seria a minha aposta para esse jogo. Seguindo em frente, temos o jogo do Taylor Fritz contra o Marin Cilic. Taylor Fritz, que hoje podia ter sido surpreendido com um jogador número 430 do ranking, Lucas Catarina, que receberam um wildcard. O Taylor Fritz, mesmo assim, em termos de confronto direto, um igual. O Cilic venceu o último em 2021. O Fritz ganhou em 2017, ainda no Wells, por também 2-1. Em termos de jogos em terra batida, basta ver que o Fritz tem 3 este ano, venceu 2 e perdeu 1. O Marin Cilic só jogou contra o Tsonga, um Tsonga que está a escrever a sua carta de aposentadoria, porque vai terminar a carreira no final de Roland Garros. Temos aqui o Fritz, que o ano passado 9 jogos, ganhou 4, perdeu 5. O ano passado o Cilic fez 10, ganhou 5, perdeu 5. Em termos de jogo, acho que essa odd está muito abaixo do Martin Cilic, por isso aqui a minha sugestão seria um handicap positivo a favor do Taylor Fritz, mais 3,5 por exemplo, ou mais 2,5, porque eu acho que até o Fritz pode ganhar, não está a jogar na sua melhor superfície, mas tem mais argumentos, tem mais cabedal físico para aguentar um jogo mais longo do que o Marin Cilic, que já tem a sua idade em cima. É um jogo que privilegia pontos curtos, e a terra batida é preciso paciência, é preciso sacrificar muitas vezes o seu jogo para ganhar o ponto. Por isso aqui parece-me que o handicap positivo a favor do Taylor Fritz poderá ser interessante. No entanto, lá está, não gostei muito do jogo contra o Lucas Catarina, foi um jogo mais comprido do que eu estava à espera. No entanto, o valor está do lado do Taylor Fritz e não do Marin Cilic, está com uma odd relativamente baixa. Depois temos aqui a estreia do Casper Ruud, que vai jogar contra o Rune que fez um bom jogo contra o Karatsev. No entanto, foi um 2-1 para o Rune. O Casper Ruud, que vem é o vice-campeão de Miami, perdeu a final para o Alcaraz por 2-0. No entanto, para quem viu esse jogo, o Casper Ruud teve break à frente, podia ter realmente vencido pelo menos o primeiro set, não conseguiu, houve uma grande recuperação, como foi algo comum naquele torneio de
Miami. Kasper Ruud 1.16, hoje Rune 1.5. Pá, podia estar mais equilibrado. Esta odd podia estar ali na casa de 1.40, é verdade. Porquê que eu digo isto? Porque os últimos 2 jogos o Kasper Ruud ganhou. 2021 em Bastad e em Monte Carlo. O ano passado, por exemplo, apanhou esse Rune e deu 6-2, 6-1. O Kasper Ruud do ano passado fez 33 jogos em terra batida, venceu 28. Já o Rune fez 58 jogos em terra batida e venceu 41. No entanto, é preciso salientar que todos esses jogos, tirando Kitchwell, Bastad, o MAC, foram realizados, e Barcelona, foram realizados a maior parte em Challenger. Por exemplo, basta ver que o último torneio que ele participou perdeu nos 16 avos frente ao Rickert Nash em Kitchwell. O Mac ficou pela primeira ronda. É um jogador que, quando chega a um patamar mais acima, tem sempre mais dificuldades, o que me leva a considerar aqui um menos 3,5, menos 4,5, aliás, do Kasper Ruud, a pensar num jogo rápido. O 6-3, 6-3, por exemplo, dá 12, dá 6 jogos de diferença, mais do que suficiente, poderá ser interessante aqui para um menos 4,5 do lado do Kasper Ruud. Kasper Ruud é um jogador muito forte em terra batida, é um jogador que poderá surpreender neste torneio. Joga contra o Rune, que é a categoria mais Challenger ainda, embora jogou muito bem com o Karatsev. No entanto, lá está, esse foi um jogo mais comprido do que eu estava à espera, e o Kasper Ruud vai tentar explorar isso através daquelas bolas mais spinadas para cima do corpo do Rune. O Rune tem um jogo mais caracterizado de superfície rápida, bolas mais curtas, pontos mais curtos, e às vezes é preciso paciência, e aqui acho que o Kasper Ruud tem, e muita. Depois passamos aqui para o jogo do David Goffin com o Danny Evans, e aqui é só o do Goffin. Pá, jogou bem hoje, despachou o jogo, é verdade, ganhou muito bem o Leca, mas o Evans também jogou bem contra o Bonzi. Parece-me aqui, o último jogo entre os dois, o Evans ganhou o ano passado em Monte Carlo por 2-1 o David Goffin. No entanto, o David Goffin já ganhou este ano. Mentira, está 3-0 para o Danny Evans, a verdade é esta. Eu pensava que o David Goffin tinha ganho no confronto direto, mas não ganhou. 3 jogos, 3 vitórias para o Danny Evans, a mais recente no Australia Open 3-0, e o ano passado em Monte Carlo, em terra batida, venceu por 2-1. Aqui esta odd do David Goffin é verdade que vem de um título em Marrakech. No entanto, diria que aqui um handicap mais 3,5 do Danny Evans poderia ser interessante a longo e médio prazo. E esta odd aqui a 2,30 também, com uma stake mais reduzida, também poderá ter valor com base naquilo que nós vimos. O David Goffin, o ano passado, 10 jogos, 5 vitórias, 5 derrotas. O Danny Evans, 12 jogos, 6 vitórias, 6 vitórias, 6 derrotas. Por isso ali, aqui na minha opinião, seria ou vitória aqui com uma stake baixa, ou na minha opinião prefiro o mais 4,5 do Danny Evans, mais 3,5 aliás, do Danny Evans, a um modo de 1,60. É um modo para mim simpática para aquilo que os dois jogadores estão a jogar. Depois temos aqui o jogo Auger-Aliassime Musetti. Auger-Aliassime, que para mim, no lançamento do Monte Carlo, seria o primeiro jogador a cair dentro do top 10. Ele é nono de hierarquia mundial. No entanto, foi o Novak Djokovic, mas eu acho que ele vai ter muitos problemas contra o Musetti. O Musetti que venceu os últimos 2 jogos, venceu o último jogo em terra batida com o Auger-Aliassime em 2021 em Lyon, venceu por 2-1. Aqui acho que vai ser um jogo parecido, acho que vai ser um jogo longo até, 21,5, 22,5 seria uma boa opção, e também, já que as odds estão aqui um bocadinho desequilibradas, buscar aqui o mais 3,5 ou mais 2,5 do Musetti. Acho que a backhand do Musetti vai tirar muito tempo de reação ao Auger-Aliassime. O Auger-Aliassime é um jogador impaciente, não trabalha muito bem os pontos, muitas bolas a meio corte, e o Musetti vai entrar no corte e não vai facilitar a vida ao canadiano. É só para mim do canadiano, devia estar perto de 1,80, por isso aqui a minha sugestão seria ou 21,5 ou então o mais 2,5 do Lorenzo Musetti. Depois temos aqui o Delbonis, que vai jogar contra o Zverev. Zverev que acaba por entrar aqui numa situação que, não tendo Djokovic, poderá surpreender, embora vai ter vários jogadores que vão, muito complicados. O Zverev ganhou os últimos 2 jogos frente ao Delbonis em terra batida em 2019. O Delbonis, que é um jogador de terra batida, o Zverev também tem um bom registro, já ganhou torneios importantes em terra batida, e aqui vale a pena só entrar aqui no aqui seria o menos 5,5, mas é muito para a estreia do Alexander Zverev
não sabemos como é que ele está mentalmente, depois de ter muitas vezes sido, depois daquele comportamento na vertente de pares, que fez com que ele tivesse para ser colocado fora do circuito durante alguns meses, mas depois reverteu-se a situação. Não sabemos como é que ele vai estar, é um jogo claramente para se ver. E epá, poderá ser interessante um handicap negativo, visto que os jogos entre os dois normalmente são curtos, mas o último, por exemplo, foi um 6-4-7-6, por isso complicado. E o Dalbones é um jogador, esse aqui 19,5, pensando no 6-4-6-4, por exemplo, não era mal pensado. Aqui, nesse jogo, ficaria mais por o 19,5 do que para outra coisa. Depois temos aqui então o Rublev, que vai jogar com o Alex de Minaur. O Rublev, que foi finalista o ano passado, perdeu com o Tsitsipas na final. Rublev, que tem um estilo de jogo que, principalmente nesta terra de Mónaco, parece-me que consegue estar a um bom nível. E o Alex de Minaur fez um grande jogo com o Zapata Miralles, é verdade, mas baseou-se praticamente no serviço com porcentagem nas casas dos 90%. Já o Rublev, perdeu com em Miami contra o Kyrgios, mas aqui, pronto, é vice-campeão de Monte Carlo, vai querer mostrar que pode chegar longe, iria aqui para um handicap negativo a favor do Rublev, menos 3,5, menos 4,5, poderia ser interessante. No entanto, é um jogo para se ver, tem havido algumas surpresas, sets mais longos do que nós estamos à espera, por isso é uma odd que eu não acho que seja de valor. O valor, embora não vejo o Alex de Minaur a ganhar, porque é um jogador muito pouco paciente e ganhou o Zapata Miralles por muitos erros não forçados, uma consistência muito grande no primeiro serviço, mas foi praticamente isso. Depois vamos aqui analisar o último jogo, Fucsovics contra o Jack Schwartzman. E porquê que eu escolhi esse jogo? Pergunto a vocês, porque confronto direto, um para cada lado. O Fucsovics ganhou o último jogo entre os dois em Wimbledon no ano passado por 3-1. Um Fucsovics que, em termos de terra batida, não é nada para além. Em outros jogos tem 3 vitórias, 5 derrotas. E o Jack Schwartzman é um jogador de terra batida, já jogou contra Nadal, já venceu. É um jogador que tira a sua estatura baixa, sendo de gravidade baixa e muito forte no fundo do corte, pode dificultar. No entanto, por exemplo, teve muitas dificuldades com o Caixa 9 e até parecia que ele ia perder contra o Caixa 9, porque o Caixa 9 teve break à frente no último parcial e podia ter ganho o Caixa 9. No entanto, o Schwartzman teve ali uma certa briga, porque começou a gritar com o árbitro e por aí fora, não gostou da forma como o Alberto Ramos estava o Carlos Ramos estava a apitar a partida, e parece-me que aqui se for, por exemplo, o mesmo árbitro, as coisas podem pegar fogo, e esse Fucsovics é sempre um jogador perigoso. No entanto, aqui a única coisa que eu posso recomendar realmente seria aqui o menos 3,5 do Jack Schwartzman, a pensar no 6-4, 6-4 no máximo, ou então em 3 sets, mas com um set o Jack Schwartzman ganhar, por exemplo, por 6-2. Pessoal, este foi o ponto break. Não se esqueça de deixar aí o follow, deixar o vosso comentário, se concordam, se não concordam, e também ativar o sininho de notificações e subscrever o canal se ainda não subscreveram. E até uma próxima oportunidade.